A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, programa DC News, e a gente vai bater um papo bem legal agora com o nosso querido pregador Elimelec Marques, esse jovem usado por Deus, onde tem pregado a palavra do Senhor em alguns lugares do nosso estado. Dizer da nossa alegria de estar batendo um papo aqui com você, falando alguma coisa sobre este ministério que Deus tem te concedido, de pregar a palavra de Deus em alguns lugares. Bom, meu querido, a paz do Senhor, prazer em falar contigo. A paz do Senhor, irmão Jornaldo, o prazer é todo meu. Cumprimento também a todos os irmãos que acompanham o programa DC News e quero, nesse instante, louvar a Deus por esta oportunidade. Dizer que é um privilégio estar interagindo com você nesse instante, fazendo parte do programa DC News, que tem sido uma bênção, tanto para a nossa igreja aqui no campo de Caicó, supervisionado, melhor dizendo, pelo nosso pastor Isaac Dias, como para toda a Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte e os irmãos que acompanham pelas as mídias sociais, a internet, a rede internacional de computadores, e pode ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Seridó, nessa região que tem sido abençoada por Deus, na verdade. Glória a Deus. Elimelec, você como jovem pregador da palavra, está aí numa geração onde nós estamos vendo muitos pregadores. Nós estamos vendo os jovens, principalmente da nossa igreja, Assembleia de Deus, se despertando para o ministério de pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Queria que você falasse um pouquinho como é para você fazer parte dessa geração, desse grupo, desse número de jovens aí que estão aí pregando a palavra de Deus, viajando finais de semana, lugares diferentes, anunciando o Evangelho de Jesus. Como é para você ser um pregador da palavra de Deus? Primeiramente, irmão Jornaldo, é um privilégio para mim e creio que para todos os outros jovens que fazem parte dessa grande comissão que foi dada ainda pelo nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, mas que se aplica a nós também nesse tempo. E eu louvo a Deus porque o Espírito Santo tem levantado jovens, tem impulsionado jovens, assim como eu e outros mais aqui do nosso estado, que graças a Deus hoje são vários, pregando a palavra do Senhor. E nós vemos que são jovens comprometidos com a palavra. O pregador, ele está comprometido com o Senhor da palavra e com a palavra do Senhor, Esse compromisso é duplo. É com o Senhor da palavra e a palavra do Senhor, para que a gente não venha deturpá-la. E eu louvo a Deus porque o que nós temos visto é que o Seridó, principalmente, a nossa região, falar sobre ela, tem sido abençoado com jovens pregadores. Nós temos aqui vários já que estão aí em pleno exercício do seu ministério, pregando a palavra de Deus, não só aqui no Seridó, mas hoje já vai para fora também do Seridó. Isso é uma bênção para nós. Falar sobre isso me faz lembrar nesse momento de que eu, antes mesmo de aceitar Cristo como Salvador, muitas das vezes lá no terceiro ano do fundamental, no quarto, fazendo o trabalho de escola, quando vinha aquela tarefa, qual a sua profissão que você quer, eu sempre desenhava lá, mesmo sem saber, mas desenhava um cara de terno, com Bíblia na mão, colocava lá um pastor, E hoje eu vejo Deus cumprindo aquilo que antes ele já falava comigo e eu não tinha um entendimento pleno do que era, Mas hoje o Senhor tem concretizado e eu louvo a Ele porque Ele está me dando essa oportunidade de pregar a palavra dEle enquanto vida tiver aqui, Glória a Deus. Para quem não conhece o Elimelec, ele é da IADERN em Jucurutu, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Antônio Marcos. E queria que você falasse um pouquinho sobre a igreja lá de Jucurutu, Você que há tanto tempo serve ao Senhor lá, inclusive passou alguns anos na liderança da mocidade. Como é que é a experiência de trabalhar com jovens? Fala um pouquinho. Graças a Deus, a Assembleia de Deus em Jucurutu, hoje pastoreada pelo pastor Antônio Marcos Medeiros, tem sido uma igreja que tem cumprido também com o desejo do coração de Deus para com a igreja, aqui na terra. Tem pregado o Evangelho. A Assembleia de Deus já está em Jucurutu há mais de 70 anos, pregando o Evangelho pleno, como a gente bem tratou no centenário da nossa IADERN aqui no Rio Grande do Norte. E o Senhor tem salvado crianças, adolescentes, jovens, senhores e senhoras. Como líder de mocidade, passei alguns anos ali à frente do departamento, trabalhando com os irmãos que fizeram parte comigo, da vice-liderança, da liderança também, por alguns anos eu fui vice, assumi com a ausência de alguns irmãos que precisaram se retirar de Jucurutu para trabalhar. E Deus nos abençoou grandemente nesse período e eu digo que para um jovem, a escola, no caso, que segue uma carreira ministerial e que pretende exercer algo na casa do Senhor, liderar a mocidade é uma escola. Liderar a mocidade é um momento de bastante aprendizado. Você mesmo passou por essa experiência ali em sua cidade.
São Vicente, a gente pôde se encontrar algumas vezes e hoje, pela graça de Deus, eu dirijo uma congregação na zona rural e vejo que já é bem diferente. Mas muita coisa que eu passei quando líder de mocidade, ainda jovem também, ali com pessoas da mesma idade que eu e até menos idade que eu, mas hoje servem de bagagem, né, e servem de experiência para lidar com outras situações também. Glória a Deus. Elimelec, hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, né? A Bíblia diz que são tempos trabalhosos. Eu queria que você falasse um pouco dentro desse tema, para as pessoas que estão em casa acompanhando o nosso papo aqui, dentro do ADC News, e falasse um pouquinho sobre o desafio da igreja nos dias de hoje, vivendo esses tempos, né? Tempos onde há uma inversão de valores muito forte, e principalmente para a nossa juventude, né? O nosso TV ADC, ele é acompanhado boa parte por jovens, por ser uma TV na web, por ser uma TV na internet. Eu queria que você trouxesse uma mensagem dentro desse tema, te colocando aí numa fogueira agora. Não foi nada preparado, mas o pregador da palavra tem que ser assim. Ele não pode apenas ser um esboço preparado, né? Com certeza. Ele tem que ser um canal, um instrumento de Deus para todo o tempo ser usado por ele. Fala aí sobre os tempos difíceis para a nossa geração de hoje. Eu quero citar nesse momento um texto da palavra do Senhor que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, quando o apóstolo Paulo diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus." É bem verdade que os tempos são difíceis, são trabalhosos, como o Espírito Santo já falou através de vários homens na sua palavra, inclusive o apóstolo Paulo. No entanto, o desafio que cabe a nós, a Igreja do Senhor, principalmente a juventude cristã, é de não se conformar. Não se conformar com este mundo que hoje aplaude o aborto, como a gente viu recentemente na Argentina. Não se conformar com o mundo que a gente vê aí legalizar o pecado, né? Lutar pela legalização do pecado. Aquilo que a palavra de Deus diz contrário, o mundo está ilegalizando, né? Deixando como legal. E na verdade a gente sabe que isso é uma artimanha do inimigo. No entanto, como jovens cristãos, como Igreja do Senhor, nesse tempo de muita dificuldade, nós devemos levantar a bandeira do Evangelho e não somente de defesa do Evangelho, mas atacar também. E atacar o quê? Atacar exatamente esses levantes do inimigo, né? Atacar com a palavra de Deus, que é a verdade. Como a Bíblia nos diz, né? Que com ela nós vamos poder apagar os dardos inflamados do inferno. Então o Senhor nos tem dado uma arma. Ele é a nossa defesa. O nosso socorro está em nome do Senhor, como diz a Bíblia, mas Ele também nos tem delegado a missão de combater o mal. E a gente combate o mal assim, não se conformando, mas também falando quando preciso. E essa oportunidade é bastante rica para falar sobre isso, porque nós vemos que o mundo, na verdade, vai de mal a pior. No entanto, a igreja está indo de bom para melhor, né? A igreja está sempre melhorando, e melhora por quê? Porque não se conforma com o mundo. É exatamente o que nós devemos fazer nesses tempos difíceis é não se conformar, não cruzar os braços, não medir esforço de levar lá a mensagem a alguém que está se enveredando por um caminho errado e que muitas das vezes concorda com tudo aquilo que a Bíblia não concorda, mas nós cremos que o Espírito Santo uma hora ou outra vai iluminar o coração dessas pessoas e elas também serão libertas. A mensagem que eu deixo aqui para os irmãos e amigos que nos ouvem, que nos assistem nesse momento, é que diante de toda essa dificuldade que tem se levantado, tendo em vista as investidas do inimigo de nossas almas, usando pessoas até que estão no alto escalão de uma nação, como é no caso do Brasil, a Argentina, que a gente viu recentemente a legalização do aborto, que nós não venhamos parar, não venhamos desistir, não venhamos deixar as coisas andarem como estão caminhando. Mas vamos fazer a nossa missão, né? Que ainda que a gente não consiga mudar tudo, mas a Bíblia diz que uma geração louvará a outra e que a próxima geração, se o Senhor permitir que ela venha, saiba que houve uma geração de jovens cristãos que não se conformaram, que anunciaram o Evangelho em meio a um caos que está instaurado na sociedade atual. Antes, Elimelec, nós queríamos que você mandasse o nosso abraço ao nosso querido Júlio. Júlio foi entrevistado no Fórum de Missões pela nossa TV ADC. E hoje é o vídeo mais visto da nossa TV, tanto no nosso canal, no YouTube, como no nosso Facebook. Ele bateu todos os recordes e o vídeo dele bombou, como diz aí, né? Então, que você falasse um pouquinho sobre o Júlio. Quem é o Júlio lá em Jucurutu, que muitas pessoas não conheciam,
na internet, mas depois daquele vídeo as pessoas puderam entender um lado do evangelho simples, um lado humilde, mas um lado que também faz parte e que está dia após dia ali fazendo a obra de Deus. Rapaz, na verdade é uma prova de fogo mesmo, viu? Falar sobre irmão Júlio, né? Já assim no início. Mas irmão Júlio, eu diria, usando as palavras dele até, ele é um discípulo protestante, né? É aquele cristão que se converteu, aquele cara que foi tirado de um mar de ilusão mesmo, de práticas que não agradavam a Deus e que hoje, tendo a alegria da salvação, deseja que todos também sejam salvos, né? Eu lembro-me de uma vez que estavam ali na barbearia central da cidade de Jucurutu e irmão Júlio chegou. Chegou lá, né, e pregando daquele jeito dele, que é típico dele, né? Orando por todo mundo. Os caras, no momento, quiseram se revoltar e eu intervi na situação e disse, olha, é o seguinte, talvez vocês não entendam a forma do irmão Júlio se expressar, mas deixa eu dizer uma coisa, o desejo dele era salvar todos vocês aqui se pudesse agora. Aí o cara entendeu, realmente. Aí ele sabe quando tem um refrigerante bem bom e sai alguns que imitam ele, né? Ele disse, sei. Pois bem, irmão Júlio não é imitação, ele é aquele bem bom, só tem ele daquele jeito. Então ele é um homem de Deus, é um discípulo de Cristo, é um protestante, exato, protesta contra o pecado, não tem conversa. Irmão Júlio não tem papa na língua, como ele diz, né? É interessante, Elimelec, que quando a gente postou o vídeo dele, não era nada programado, porque a gente fez o vídeo principal do nosso Fórum de Missões, que é um vídeo único, com depoimentos dos palestrantes do dia. E logo depois que fizemos as entrevistas com os irmãos que já estava tudo certo para ser entrevistado, eu via os missionários e pastores dizendo, você tem que entrevistar o Júlio, faz a entrevista com o Júlio, chama o Júlio, cadê o Júlio e tal, e a gente ficou até curioso para saber quem era o irmão Júlio. Quando a gente começou a fazer aquela entrevista, a gente percebeu que havia uma sinceridade ali nas palavras dele, né? E a forma com que ele falava mexia muito com o nosso coração. Inclusive, depois que nós postamos o vídeo dele, os compartilhamentos nas mídias da igreja eram de gratidão das pessoas. Ou seja, quando as pessoas compartilhavam, diziam, olha, esse cidadão me visitou no hospital. Outro compartilhava e dizia, eu lá na praça, esse homem falou de Jesus para mim. Ou seja, seu Júlio, o irmão Júlio, conhecido, ou seja, o irmão Júlio, ele era conhecido das pessoas pela obra de Deus que ele levanta, que ele faz, e realmente ele fala o que faz. Exato. Isso é o mais importante na vida cristã. Exatamente. Vamos começar aqui a prova de fogo. Vou dizer uma palavra, digo aqui um tema e você aí fala de uma forma rápida, mas queima a roupa aqui, vamos bem rápido aqui. Iaderne. Iaderne, uma igreja que tem prezado pela palavra, pela doutrina e tem sido abençoado com Deus, tendo resposta do céu diariamente. O Senhor salva, cura, batiza com o Espírito Santo e está preparando muita gente para morar no céu. Glória a Deus. Missões. Missões, está no coração de Deus. E a exemplo disso, a Iaderne também é uma igreja missionária. Nós vemos homens como o pastor Isaac Dias com uma visão de expansão de reino de Deus na terra, né? Levantando missionários para cumprir com o ídolo de Jesus aqui. Usos e costumes. Usos e costumes. A Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Eu creio que seguir um padrão diferente do mundo é uma maneira também de agradar a Deus. Congresso de jovens. Congresso de jovens, algo muito importante, tanto no crescimento espiritual dos jovens, tendo em vista que são momentos em que nós ouvimos mensagens de Deus para o nosso coração, como há uma integração também e fortalecimento dos vínculos que já existem entre ambos. Pregadores itinerantes. Homens que são chamados por Deus com um ministério diferente dos demais, né, tendo em vista que muitas das vezes não tem um lugar fixo, uma área fixa de trabalho, né, sempre estão se deslocando. Contudo, a maioria também é comprometida com a palavra de Deus. Infelizmente, há quem deixa a desejar, né, mas a maioria ainda faz a diferença. Pastor Isaac Dias de Souza. Um homem de uma visão missionária extraordinária. E nós temos presenciado isso aqui, né, no nosso Seridó. Já são 5 anos de pastorado dele em Caicó e a igreja tem experimentado um crescimento nessa gestão e eu creio que Deus ainda fará coisas maiores. Pastor Martim Alves. Um presidente que teve a honra, né, de presidir o momento de celebração da igreja, os seus 100 anos e conserva ainda muito
dos pioneiros, né? Faz lembrar, embora a gente não tenha tido conhecimento dos que ficaram para trás, mas ele parece muito com eles e é o típico pastor assembleano, né? Aquele pastor que preza pela doutrina, por usos e costumes e que não abre mão do ensino da palavra de Deus. Volta de Jesus. Estou aguardando hoje. A volta de Jesus é a maior esperança da igreja, né? A fé, há quem diga que seja o combustível, mas o combustível da fé é o desejo de que Jesus irá voltar. E aproveito aqui para dizer o que ele mesmo disse, né? Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Você tem algo e é importante ter guardado para que quando ele voltar você permaneça com isso aí. Meu querido, Deus te abençoe. Mais e mais, alegria nossa te receber aqui no ADC News, estreando o nosso papo aqui, o nosso programa de entrevistas. E é sempre uma alegria entrevistar pessoas de Deus, pessoas que tenham uma vida que a Bíblia diz que o nosso desafio é ser o exemplo dos fiéis. Temos aqui um crente, um servo de Deus, alguém que prega, mas além de tudo vive a sua pregação, a pregação da palavra do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu querido pregador Elimelec, e a gente encerra o nosso programa com essa imagem aqui. Sertão, que horas está seco, mas horas tem essa imagem bonita aqui. E quem faz tudo isso é o nosso Deus. Deus abençoe.